Eu já ouvi muita coisa esquisita trabalhando à noite. Já vi gente falando sozinha, gritando com o vento. Já precisei acionar a polícia por causa de passageiro desorientado. Já peguei trem com ladrão escondido no bagageiro, com morador de rua fingindo que era fiscal. Mas o que eu vou contar aqui não foi só esquisito, foi outra coisa. Uma sensação que entrou comigo naquele vagão e nunca mais saiu direito. Isso aconteceu faz uns 2 anos. Eu trabalhava como segurança de prédio comercial na Zona Sul, ali perto da Glória. Meu turno ia das 6 da tarde até a meia-noite. Quando dava o horário, eu já sabia o caminho certinho. Metrô até a Central, depois o trem da Supervia sentido Japeri. Sempre o último, vagão quase vazio, clima pesado, todo mundo calado. É diferente o silêncio do último trem. Parece que o mundo desligou e ficou só você acordado. Quem anda nesse horário sabe do que eu tô falando. Não é medo, é outro tipo de solidão. Dá para sentir o banco vibrando com o trilho, o estalo do alto-falante sem ninguém falar, a luz que pisca mesmo quando tá tudo certo. Eu sempre sentava no segundo vagão, banco perto da porta, porque gosto de observar. Mas teve um dia, desses bem comuns, que eu reparei nele. Um homem sentado sozinho no banco do fundo, paletó escuro, amarrotado, terno completo, só que velho, como se fosse de brechó ou pegado do lixo. E o cheiro, mesmo de longe, dava para sentir. Uma mistura de roupa guardada por muito tempo com coisa molhada, madeira apodrecida. Na hora eu pensei que era mais um morador de rua tentando dormir no trem. Isso acontece. Só que na noite seguinte ele estava lá de novo. Mesmo lugar, mesma roupa, mesmo cheiro, e ninguém sentava perto. Nos primeiros dias eu só notava, ficava na minha. Mas começou a me incomodar uma coisa: ele nunca descia. O trem chegava no final da linha, o terminal esvaziava, eu levantava e ia embora. E ele continuava lá com o corpo meio inclinado, cabeça baixa, como quem estava cochilando. Achei que era impressão. Podia ser outro cara parecido, só que não. Era o mesmo, toda noite, mesmo lugar, mesmo tudo. Teve uma noite em que o vagão estava quase vazio. Só eu, ele e mais uma moça com fone de ouvido. A moça desceu antes de mim. Fiquei pensando, será que ele desce quando eu não tô vendo? Será que ele vai até o final e depois volta escondido? Então, pela primeira vez, eu encarei. Na próxima noite, entrei no mesmo vagão, mesmo horário, mesmo lugar. Ele já estava lá, como sempre. Fingi normalidade. Sentei um pouco mais perto, 3 bancos de distância. Eu ficava olhando de canto de olho. Ele não se mexia, nenhum movimento. Parecia de cera, mas eu sabia que era gente. A respiração existia, só que era seca, rasa. Como de quem não queria chamar atenção. Tinha algo no jeito dele ficar sentado, muito calmo. Calmo demais. Quando chegou na penúltima estação, eu decidi. Virei para olhar direto. Ele também virou. Foi lento, como se sentisse que estava sendo vigiado. E aí, ele sorriu. Mas o sorriso não era sorriso, não tinha dente nenhum, só a forma da boca esticando e buracos. Não era gengiva, não era língua, eram buracos, fundos, pretos como poços, como se cada parte da boca levasse para um lugar diferente. Eu virei o rosto na hora. Fingir que não vi foi a única coisa que consegui fazer. Quando o trem chegou ao terminal, eu desci. Andei o mais rápido que consegui até a plataforma. Só que antes de sair do vagão, olhei para trás. Ele ainda estava lá, sentado, olhando para frente, imóvel. Resolvi contar isso para um dos seguranças da estação. Um rapaz que eu já conhecia de vista, gente boa. Ele disse que já tinham falado de um homem de terno no último vagão, que algumas pessoas falavam que ele dormia no trem, outras diziam que ele nunca entrava, só aparecia já lá dentro. E aí ele me disse uma coisa que me fez gelar até o osso. A gente até tentou olhar nas câmeras uma vez, mas não tem nada, só o vagão vazio.
Depois daquela conversa com o segurança da estação, eu comecei a evitar o segundo vagão. Passei a sentar mais para frente, fingindo que era por conforto. Mas a verdade é que eu não queria mais ver. Não queria saber se ele ainda estava lá. Não queria confirmar. Mas mesmo sem olhar, dava para sentir. O cheiro, aquela mistura molhada de coisa esquecida. E outra coisa, o ar parecia mais frio quando o trem saía do terminal. Como se alguém tivesse aberto uma porta que não devia. Ou como se tivesse algo dentro que não respirava. Mesmo tentando me distrair, eu comecei a perceber que o sono já não vinha direito. Quando eu deitava, ficava lembrando do sorriso, quer dizer, do que parecia ser um sorriso. Ficava imaginando onde é que aqueles buracos iam dar, como se tivessem profundidade, como se ele fosse feito de túnel por dentro. Na semana seguinte, sonhei que estava voltando para casa e quando entrei no trem, todos os bancos estavam ocupados. Todos com ele. Cópias dele, de terno escuro, sem dente, olhando para o chão. E todos viraram o rosto ao mesmo tempo quando eu passei pelo corredor. Acordei com a mão fechada no lençol, como se tivesse tentado puxar o freio de emergência. No dia seguinte, pedi para trocar de linha. Disse que era por questão de horário. Me aceitaram sem muita burocracia. Achei que tinha resolvido, mas não resolveu. Porque mesmo trocando de linha, mesmo indo de ônibus em alguns dias, às vezes eu ouvia o som, aquele som que a gente conhece bem, papel sendo rasgado, específico, barulho de bilhete unitário quebrando no meio. Não é o som de plástico nem de folha, é outro. Quem anda de trem sabe. E esse som, ele vinha de trás de mim. Sempre no mesmo momento, quando eu fechava os olhos no banco. Já pensei que podia ser coisa da minha cabeça. Algum tipo de lembrança repetida, dessas que o cérebro joga no meio do cochilo. Mas eu juro que já acordei ouvindo. Uma vez, levantei no susto achando que tinha alguém passando a roleta atrás de mim. Mas eu estava em casa, deitado, sozinho. Até hoje, quando eu fecho os olhos e o quarto está muito escuro, eu escuto aquilo. Um bilhete rasgando devagar, como se alguém tivesse me seguindo no corredor do vagão. Tem gente que acha que o que a gente vê no fim do dia é só cansaço, só ilusão. Mas o que eu vi, aquilo não era só um homem cansado, era alguma coisa que se esconde no hábito, na rotina, no horário exato em que ninguém mais está olhando. E eu acho que ele continua lá, sentado no mesmo banco, de terno velho, olhando para frente, esperando alguém encarar de novo. Agora me diga com sinceridade, você teria coragem de passar ali depois disso? Tem coisa que a gente vê no fim de um plantão que parece sonho ou alucinação. Depois de tantas horas sem dormir, qualquer sombra diferente parece ameaça. Qualquer barulho vira alerta. Eu pensei que era isso. Naquela madrugada, eu achei que meu corpo estava só pedindo descanso. Mas teve um momento em que eu parei de duvidar, porque aquilo não parecia mais imaginação. Aquilo me tocou. Era uma terça-feira. Eu estava saindo de um plantão que tinha começado às 7 da manhã do dia anterior. Foram 24 horas direto. Hospital da Zona Leste, corredor lotado, ala de trauma cheia, sala vermelha virando maré. Na hora de ir embora, eu estava no automático. Só queria tomar um banho e esquecer. Peguei a linha amarela primeiro. Fiz a baldeação para a linha vermelha já depois das 2:30 da manhã. Vagão vazio. Só 2 passageiros cochilando. Um senhor com uniforme de limpeza, encostado no vidro, e uma mulher com a cabeça caída para o lado, dormindo fundo. Me sentei num dos bancos centrais. A luz do vagão era fraca, tremia um pouco, mas isso já era comum. Fechei os olhos por um instante e respirei fundo. Foi aí que eu vi. No banco da frente, do lado esquerdo, tinha uma criança. Um menino. Pequeno, devia ter uns 6, 7 anos no máximo. Cabelinho sujo, curto, roupas rasgadas, um short antigo e uma camiseta com estampa já apagada.
Mas o que me travou foram as pernas. Estavam arranhadas, feridas, machucadas como se ele tivesse andado descalço por muito tempo em lugar ruim. E ele balançava as pernas devagar, como quem não sente mais dor. Nem olhava para mim. Estava com a cabeça baixa, os olhos grudados no chão. Eu pensei em levantar e perguntar se ele estava perdido, mas hesitei. Primeiro por medo de assustar. Depois porque achei que podia ser uma daquelas crianças em situação de rua que entram no vagão para tentar dormir um pouco. Não é raro, já vi algumas vezes. Mas tinha algo estranho. Ele não pedia ajuda, não olhava em volta, nem parecia se mover como criança. Era como se tivesse sido colocado ali. O trem entrou num túnel, as luzes falharam, apagaram por completo, uns 5 segundos, talvez menos. E nesse breu absoluto, eu escutei um som pesado, molhado, como se alguém estivesse puxando carne crua no chão. Não dava para ser confusão. Não era sapato, não era bolsa, era som de corpo, arrastado, como se alguém estivesse se movendo com esforço. Quando a luz voltou, o menino não estava mais onde estava. Ele estava do outro lado do vagão, no banco oposto ao meu, sentado, de frente para mim. E dessa vez, ele me olhava. Ele não piscava, só me olhava daquele jeito. Olhos enormes, bem abertos, como quem nunca dorme, como se estivesse esperando eu fazer alguma coisa, qualquer movimento. O resto do vagão parecia parado no tempo. Os 2 passageiros continuavam dormindo como se nada tivesse acontecido. O barulho dos trilhos seguia normal, mas para mim, tudo estava mudo. Eu me encostei no banco, tentando não reagir, mas comecei a suar. O ar estava mais pesado, aquele cheiro de sangue seco, misturado com sujeira, com pano molhado, um cheiro de enfermaria antiga, dessas que ninguém limpa direito. E o chão perto dele estava sujo. Tinha uma marca escura, pegajosa, se espalhando aos poucos. Eu puxei o botão de emergência, segurei como se fosse um alívio e fiquei contando os segundos até a próxima estação. Quando o trem parou, eu saí rápido, tremia. Minhas pernas quase não obedeciam. Na plataforma eu fui até o segurança. Contei o que vi, ainda tentando parecer lógico. Disse que podia ter uma criança perdida no vagão, que ela estava ferida. Ele me ouviu com uma calma estranha. Depois sorriu. Disse que não era a primeira vez que alguém via esse menino. Falou do jeito mais natural do mundo, como quem fala do barulho dos trilhos ou da luz queimada. Às vezes o pessoal do último turno comenta, mas nunca tem nada nas câmeras. Pode ser só coisa da cabeça, cansaço, acontece. Eu não respondi, só agradeci e voltei devagar para o vagão. Não sei o que eu esperava encontrar. Talvez nada, talvez algum sinal de que eu tinha inventado tudo. Mas no banco onde ele estava, tinha um pano branco preso no vão. Era meu jaleco, um pedaço, molhado, com uma mancha escura perto da barra, como se tivesse sido rasgado ou arrancado. Não sei como aquilo foi parar ali. Eu lembro de ter colocado meu jaleco na mochila, dobrado, fechado. Segurei o pano com 2 dedos e levei comigo. Lavei, mas a mancha não saiu. Ficou. Assim como a sensação de que eu fui tocado. Faz mais de 1 ano. Nunca mais aceitei plantão noturno. Nunca mais dormi no metrô. E toda vez que entro num vagão e vejo um banco sujo demais, eu lembro, não do rosto dele, não das feridas, mas daquele olhar, fundo, parado, como se estivesse esperando alguém novo, para observar, para não piscar. Se isso já te deu calafrio, imagina o que ainda vem. Já se inscreve aí. Eu não sei se alguém vai acreditar no que eu tenho para contar, mas se você já andou sozinha no último trem do dia, já sentiu aquele silêncio seco no vagão, aquela luz cansada piscando nos cantos, talvez entenda um pouco. Não é só o lugar, é o horário. É o tipo de coisa que o mundo deixa passar quando já está todo mundo dormindo e que por algum motivo
escolheu acontecer comigo. Isso foi no meu penúltimo semestre da faculdade. Eu estudava à noite e estagiava de dia. Saía do estágio correndo, comia um pão de queijo no metrô mesmo e ia direto para a aula. E quando a aula acabava, eu era sempre uma das últimas a sair da estação. Linha vermelha, último trem, vagão do meio. Eu sempre voltava com um livro aberto no colo. Era o único jeito de não dormir. Nesse dia, eu estava lendo uma coletânea de textos para uma prova de sociologia. Me lembro bem porque estava grifando com marca-texto roxo, o meu preferido. Desci na minha estação. Fiz o mesmo caminho de sempre. Subi a escada, passei pela catraca. Só que quando cheguei na rua, senti um vazio. A mochila estava leve demais. Voltei os passos na cabeça e percebi, tinha esquecido o livro no banco do trem. Na hora, pensei em deixar para lá. Era tarde, eu estava exausta. Mas aquele livro era emprestado da biblioteca da faculdade e com prazo para devolver. Voltei correndo, entrei de novo pela portinha lateral da estação. E quando expliquei a situação, o segurança da plataforma me avisou. O vagão já foi isolado para limpeza, mas se for rápido pode ir. Eu agradeci e segui. Só que, conforme fui descendo a plataforma, percebi que estava tudo escuro no trilho. O trem ainda estava ali, mas apagado. Só umas luzes de emergência acesas nas pontas. Os vagões já estavam fechados. A porta do meio estava encostada, mas não trancada. Puxei devagar. Entrei. Escuro. O cheiro era diferente. Uma mistura de desinfetante barato com tecido velho. O som dos meus passos ecoava. Nenhum outro barulho. Nenhuma voz. Pensei em acender a lanterna do celular, mas antes mesmo de pegar o aparelho no bolso, um toque começou a tocar. Era som de celular, mas não era um toque normal, era daqueles antigos, tipo polifônico, monofônico talvez, sabe? Aqueles toques que pareciam um sininho eletrônico. Um som abafado, meio longe, vinha do fundo do vagão. Eu congelei por alguns segundos. Meus olhos ainda se acostumavam com o escuro, mas o som estava claro. Toque, pausa, toque de novo. Meus pés foram andando devagar. A lanterna tremia na minha mão, mas eu finalmente acendi. Iluminei o corredor, vazio. As cadeiras vazias, os bancos alinhados. O som continuava. Toque, pausa, toque. Quando cheguei perto do banco, onde costumava sentar, vi. Tinha um celular antigo, pequeno, com a carcaça gasta. Tava ali, bem no centro do banco, tocando, a tela acesa com fundo branco. E o que me travou de vez foi o nome que piscava no visor. Mãe! Na tela acesa, só isso. Mãe, piscando, toque, pausa, toque. Era o tipo de celular que a minha mãe nunca usaria. Pequeno, prateado, com a tela já esbranquiçada pelos anos. Mas ali estava, tocando em cima do banco onde eu tinha esquecido o livro. Eu demorei para me mexer. A lanterna tremia na minha mão, a boca seca, e a única coisa que eu consegui fazer foi me aproximar, devagar. Cheguei perto, o toque ainda insistindo. Tentei ver se tinha alguém no fundo do vagão. Nada. Então estiquei o dedo, encostei. Na hora que meu dedo tocou o celular, ele parou. Sem desligar, sem travar. Parou como se soubesse, como se tivesse me reconhecido. O silêncio que veio depois foi pior. Eu senti como se o vagão tivesse afundado um pouco, como se o chão tivesse puxado o ar para baixo. Guardei o livro sem nem pensar e saí correndo. O segurança estava na ponta da plataforma. Perguntei sem conseguir disfarçar a voz trêmula. Tinha mais alguém naquele vagão? Ele olhou para mim, meio sem entender. Não, só você. A gente já tinha fechado para limpeza. Eu insisti. Disse que tinha um celular tocando lá dentro. Ele deu uma risada curta, tipo para aliviar. Nesse horário, ninguém entra mais. Pode ter sido barulho de fora. Às vezes ecoa mesmo. Mas não era eco. Não era barulho externo. E eu sabia o que eu vi. Fui para casa ainda sentindo o toque no ouvido. Cheguei em silêncio, deitei com roupa e tudo, apaguei.
Foi só no outro dia que minha irmã me contou. Minha mãe tinha passado mal naquela noite, sozinha em casa. Ela sentiu uma dormência no braço, um peso estranho na nuca. Achou que era pressão. Tentou ligar. Para mim, 2 vezes, mas a ligação não completou. O celular não tocou. Segundo minha irmã, ela só conseguiu ajuda porque ligou para uma vizinha que, por sorte, estava acordada. Foram para o hospital de madrugada. Diagnosticaram um AVC leve. Pegou só de raspão. Não deixou sequela. Eu fui visitar no dia seguinte. Ela ainda estava fraca, mas sorrindo. Disse que teve uma intuição, que achou que era melhor me ligar. E repetiu. Mas não chamou. Seu número nem chamou. E foi ali, no pé da cama, segurando a mão dela, que eu entendi. A ligação chegou. Só que não no meu celular. Chegou em outro lugar, de outro jeito. Talvez porque eu tivesse esquecido o livro. Talvez porque eu tivesse voltado no trem errado, na hora errada. Ou porque alguma coisa quis me avisar. Antes, eu nunca falei isso para ela, nem para minha irmã, nem para ninguém. O celular daquele vagão nunca existiu. Eu não levei ele comigo. Não achei depois. Voltei lá na semana seguinte, em outro horário, pedi para um funcionário olhar com calma. Disse que podia ter perdido um celular antigo. Eles riram, claro. Disseram que se achassem alguma coisa, avisavam. Nunca ligaram. Até hoje, às vezes, o celular vibra às 3 da manhã. Número desconhecido. Ligação que cai antes de atender. E eu não atendo. Mesmo se for número da minha mãe. Mesmo se for conhecido. Eu não atendo ligação de madrugada. De ninguém. Porque depois daquela noite, eu entendi que algumas chamadas não são para ouvir. Tem coisa que a gente evita contar porque sabe que vai parecer exagero, mas eu nunca fui de inventar história. E o que aconteceu comigo não tem nada de criativo. Foi só um reflexo que não devia estar ali. Na época, eu trabalhava numa loja de roupas, num shopping pequeno aqui de São Paulo, perto da Barra Funda. Tinha me inscrito num curso de atendimento e vendas, daqueles noturnos que começam às 7 e vão até quase 10 da noite. Eu voltava sempre pelo mesmo caminho. Trem da linha Rubi, saindo da estação Júlio Prestes. Já era um horário em que o vagão vinha mais vazio, com pouca gente, todo mundo cansado, fone no ouvido, cabeça baixa. Na primeira noite em que aconteceu, eu achei que era só cansaço mesmo. Estava encostado na janela, olhando para fora, mas como estava escuro, a janela refletia mais do que mostrava. O vidro funcionava como espelho, por causa da luz interna do vagão. E foi ali que eu vi o meu reflexo, mas com um rosto a mais, colado no meu. Foi só por um segundo, tipo um flash, como se alguém tivesse aparecido do lado, perto demais, quase encostado no meu rosto. Eu me virei na hora, assustado, mas não tinha ninguém. O banco ao lado estava vazio e não tinha ninguém em pé por perto. Tentei rir de mim mesmo, respirei fundo. Pensei que podia ter sido alguma imagem externa passando rápido, ou só um reflexo duplo. O cérebro da gente engana muito quando a gente está cansado. Mas na noite seguinte, aconteceu de novo. Mesma coisa. Estava olhando o reflexo, meio distraído, e lá estava ele. Só que dessa vez, não era um segundo rosto. Era o meu, mas torto. A boca puxava para um lado, o queixo parecia caído, o reflexo estava sorrindo. Mas eu não estava sorrindo. Eu estava sério, fechado. Mas a imagem no vidro sorria devagar, como se estivesse feliz por estar ali, comigo. Naquela segunda vez, eu segurei o olhar no vidro por mais tempo. Fiquei encarando o meu reflexo, querendo ver se ele fazia isso de novo. Se sorria por conta própria. Mas não aconteceu. Pelo menos ali, na frente de todo mundo. O que me incomodou mais foi a ideia de ter imaginado, porque não parecia imaginação. E quanto mais eu tentava esquecer, mais claro ficava o movimento. Aquele sorriso estranho, lento, meio torto, não tinha a ver com alegria, parecia satisfação. Como se a coisa que me imitava estivesse observando de volta.
Na terceira noite, eu sentei do outro lado, longe da janela, mas não adiantou. Na porta do vagão, aquelas de vidro fosco com faixa preta no meio, eu vi. Meu reflexo me encarava. Só que o olhar dele não estava na direção certa, estava levemente torto, como se os dois olhos estivessem olhando para frente, mas não na mesma linha. Eu me levantei, mudei de lugar. Mas antes de sair do vagão naquela estação, eu ainda vi pela lateral da porta aquele brilho do vidro escuro. E a boca ainda sorria. Cheguei em casa nervoso. Tentei comentar com minha irmã que morava comigo. Ela perguntou se eu estava dormindo direito e foi aí que eu resolvi gravar. Na noite seguinte, entrei no vagão como sempre, mas dessa vez deixei o celular ligado, com a câmera voltada para a janela. Fingi que estava vendo alguma coisa qualquer, mas na verdade eu estava só esperando a imagem aparecer. O trem seguiu o trajeto normal, nada estranho nas primeiras estações. Mas quando passamos por uma parte mais escura do trilho, onde não há quase nenhuma luz do lado de fora, eu percebi. Na tela do celular, meu reflexo sorriu, e na mesma hora eu vi que tinha algo mais. Enquanto o sorriso se formava bem devagar, os olhos do reflexo se mexiam. Eles se mexiam como se estivessem observando outra coisa. Não o que estava na minha frente, não a paisagem, nem o celular. Eles se mexiam por conta própria, como se tivessem vida própria. E eu não tinha feito movimento nenhum, minha cabeça estava parada. Mas o reflexo não estava me obedecendo. Pausando o vídeo, eu pude ver com calma. Os olhos desviam. O esquerdo vira um pouco para dentro. O direito pisca uma vez, sozinho. E depois, o sorriso volta. Como se aquilo estivesse brincando de ser eu. Naquela noite, eu não dormi. Tentei deletar o vídeo, mas o celular travou. Tive que reiniciar. Quando consegui apagar, a tela ficou preta por uns segundos. E nessa tela preta, antes do sistema voltar, por um instante, a tela refletiu o quarto. E ele ainda sorria. No dia seguinte, pedi demissão do curso. Não consegui mais usar o trem. Comecei a pegar ônibus, mas ficava olhando para todas as superfícies com vidro. Portas de banco, vitrines fechadas, vidro da cozinha, até espelho de retrovisor me incomodava. Não era todo dia que eu via, mas quando via, era ele. Aquele reflexo um pouco mais escuro que o normal. O sorriso mais devagar do que o rosto conseguiria fazer. E o olhar que não acompanha. Fiquei semanas sem comentar com ninguém. Comecei a andar olhando para o chão. Fui ficando mais fechado, até que um dia, em casa, fui lavar o rosto. E quando fechei a torneira, me inclinei. E o vidro do boxe do banheiro estava embaçado. Não dava para ver com nitidez, mas tinha uma sombra. E ela estava me olhando de dentro, como se estivesse do outro lado do vidro, me espelhando, esperando. Não voltei mais a trabalhar. Comecei a fazer uns bicos por aplicativo, só para não depender de transporte fixo. Evito qualquer lugar com vidro à noite. E até hoje, não deixo o espelho do banheiro descoberto quando vou dormir. Se você ainda está aqui, é porque gosta de um bom relato. Comenta, tô aqui só para eu saber. Eu nunca fui de acreditar nessas histórias que o pessoal conta sobre metrô, trem, essas coisas. Sempre achei que era exagero, coisa da cabeça de quem já estava meio sugestionado, sabe? Mas depois daquela noite, olha, até hoje eu evito comentar. Não porque eu tenho medo de ser zoado, mas porque lembrar me dá uma sensação esquisita, como se a coisa tivesse do lado. Como se ouvir de novo fosse abrir caminho para ela voltar. Eu sempre peguei o mesmo trem, no mesmo horário. Linha férrea aqui da cidade, região metropolitana. Meu expediente acaba às 7, mas às vezes eu fico até um pouco mais tarde fechando algum chamado. Nesse dia, eu saí umas 8h30. Tava cansado,
Só queria chegar em casa, comer alguma coisa e dormir. Era sexta-feira, mas parecia segunda. Quando entrei no vagão, já eram umas 9 da noite. Estação quase vazia, nada de anormal. Eu já conhecia aquele trem. Os vagões meio gastos, as luzes que piscam de vez em quando, aquele som metálico do trilho que entra no ouvido e fica. Estava acostumado com tudo isso. Sentei no segundo banco do lado esquerdo, como sempre. Um lugar onde dava para ver a porta e a maior parte do vagão sem precisar ficar virando o pescoço. Eu gostava de ir observando o ambiente, meio por hábito, meio por segurança. Só tinha mais uma pessoa ali, sentada bem no fundo do vagão, último banco. Dava para ver só de relance. Uma mulher, capuz cobrindo o rosto, braços cruzados, olhando para frente completamente imóvel. Dava quase para achar que era um boneco desses manequins, mas não era. Na primeira estação que o trem parou, ninguém entrou. Só o barulho da porta abrindo e fechando. A mulher continuava lá, sem mexer um músculo. Achei estranho, mas não dei muita importância. Na estação seguinte foi a mesma coisa, mas quando olhei para trás, ela não estava mais no último banco. Estava 2 fileiras mais perto de mim. E o pior, eu juro que não vi ela levantar. Sabe aquela sensação que começa a incomodar por dentro, tipo um alerta no fundo da cabeça? Foi isso. Eu fiquei me perguntando se estava distraído, se ela podia ter mudado de lugar e eu não percebi, mas eu estava olhando, eu sempre olho. E eu não vi, comecei a ficar atento. Mas tentei não encarar, para não parecer grosseria. Só fiquei quieto, segurando firme minha mochila no colo, com o boné amarrado num dos zíperes. Era um boné que eu usava desde o colégio. Azul escuro, meio desbotado, mas com valor sentimental, sabe? Na estação seguinte, de novo, ninguém entrou. Mas quando eu olhei de novo, ela estava ainda mais próxima. Agora faltava só uma fileira para ela estar do meu lado. E mais uma vez, sem movimento. Ela só aparecia mais perto. Foi aí que o frio nas costas veio. A luz do vagão piscou uma vez. Só uma. E nessa piscada, por fração de segundo, eu vi uma coisa que eu não devia ter visto. Os pés dela. Não sei nem explicar direito, mas pareciam virados ao contrário. O esquerdo apontava para a direita, o direito para a esquerda, como se tivessem sido colocados errado, mas o corpo estava reto, sentado, só os pés virados. Aquilo não fazia sentido. Eu congelei, não tinha para onde correr, não dava para puxar o freio, a porta estava trancada. Eu fiquei só ali, parado, com os olhos no chão, fingindo que não tinha visto nada. Meu coração batia alto, parecia que todo o vagão conseguia ouvir. Foi então que o trem deu uma freada seca, uma daquelas que te joga um pouco para frente, e ficou parado, no meio do túnel. A luz apagou de vez, fiquei no escuro por uns 5 segundos, não mais que isso, mas pareciam 5 horas. Eu escutava só o som abafado do motor parado e minha própria respiração. A dela não tinha nenhum outro barulho. Nenhum. Quando a luz voltou, piscando, eu olhei para o lado. Ela não estava mais lá, nem no banco ao lado, nem no fundo, nem em lugar nenhum. A primeira reação foi de alívio. Pensei que talvez tivesse saído na estação anterior e eu, no susto, não vi. Mas aí eu percebi. No banco onde ela estava antes, tinha algo. O boné. O meu boné. Aquele que estava amarrado na minha mochila. Eu não tinha soltado ele, não tinha tocado, não tinha como ele sair dali. Me aproximei devagar. O vagão continuava vazio. Ninguém entrou, ninguém saiu. Quando toquei o boné, ele estava úmido, frio, como se tivesse sido tirado da terra, como se estivesse enterrado fazia tempo. Um cheiro de coisa velha, molhada, impregnou na minha mão. Eu juro, eu quase vomitei. Na estação seguinte, saí correndo. Quase tropecei na escada. Tinha um segurança na plataforma, mas eu não falei nada. Como é que você conta um negócio desses sem parecer maluco? Desde aquele dia, eu nunca mais entrei naquele vagão.
Nunca mais no mesmo horário. Às vezes, eu até evito o trem por completo. Pego ônibus, carona, o que tiver, só para não arriscar. O boné, eu ainda tenho. Tá guardado num saco plástico, trancado dentro de uma caixa. Já tentei jogar fora, mas ele sempre volta. Já apareceu uma vez dobrado em cima da cama, outra no porta-luvas do carro do meu pai. Nunca entendi como. Hoje em dia, eu durmo com a luz acesa. Não é vergonha de dizer não. Tem coisa que mexe com a gente de um jeito que não dá para explicar. Só quem já viu entende. E aquela mulher, aquele vulto, seja lá o que for, eu sei que ela não desceu em nenhuma estação. Sei que ela não saiu pela porta. Sei que por algum motivo ela pegou o meu lugar. Eu não costumo contar esse tipo de coisa. Nem sou muito de lembrar o que acontece no trajeto de casa até o trabalho. Mas teve um dia que ficou preso na minha cabeça. E até hoje, toda vez que o despertador toca e eu penso em ir para a estação, eu paro e escolho outro caminho. Trabalho como funcionária pública há mais de 7 anos. Todo dia acordo cedo, por volta das 4h50. Tomo banho, como uma fruta e vou andando até a estação mais próxima da linha azul. O trem das 5h40 já virou parte da minha rotina. Sempre o mesmo horário, mesmo trajeto, praticamente os mesmos rostos. Algumas pessoas que eu nunca falei, mas já reconheço. O rapaz da marmita, a moça que dorme sentada, o senhor de paletó que lê jornal impresso. Todo mundo meio no automático. Eu também. Naquela manhã estava tudo normal. Entrei no segundo vagão, sentei no banco perto da porta do meio. Coloquei os fones, mas nem cheguei a dar play em nada. Fiquei só olhando pela janela e pensando no que eu tinha para resolver no dia. As 2 primeiras estações passaram rápido. Foi na terceira que tudo começou a desencaixar. O trem parou, abriu as portas, entrou um grupo de passageiros. Nada de estranho. Mas entre eles entrou uma mulher. Devia ter uns 30 e poucos. Cabelos soltos, lisos, blusa vermelha, calça jeans escura, sandália. O que me chamou a atenção foi o jeito dela olhar para o vagão antes de entrar. Como se estivesse procurando alguém ou alguma coisa. Mas entrou e ficou de pé, encostada na porta oposta à minha. 2 minutos depois, o trem seguiu viagem. Eu já estava olhando para o lado, meio distraída, quando escutei o primeiro som. Um baque seco. Virei para ver. Era a mulher, batendo com a palma da mão na porta. Devagar, mas com força, ela começou a olhar para os lados. Começou a falar alto. Essa porta tem que abrir agora. Eu preciso descer. É agora. As pessoas começaram a olhar, mas só isso. Ninguém levantou, ninguém perguntou nada. Ela ficou mais agitada. Por favor, eu não posso passar da próxima. Eu preciso descer agora. A voz dela foi mudando, do desespero para o choro. E eu lembro bem disso. Ela olhava para a porta como quem olha para uma saída que vai desaparecer. E a cada segundo que ela via que ninguém fazia nada, ela parecia menor. Quando vi que ninguém fazia nada, eu levantei. Não porque sou corajosa, nem porque queria me meter, mas porque aquela mulher estava ficando sem ar. Ela já chorava alto, batia na porta com os 2 punhos, gritava: "Eu não posso passar da próxima, não posso!" E ninguém sequer levantava a cabeça. Nem o rapaz da marmita, nem a moça que sempre cochila. Pareciam desligados. Fui até a parede e apertei o botão de emergência. A luz acendeu, mas nada aconteceu. Nenhuma voz no interfone, nenhuma resposta. A mulher olhou para mim quando viu que eu tinha tentado, mas não disse nada. Ela só voltou para perto da porta e ficou ali, chorando baixinho, segurando a alça com uma mão, a outra encostada no vidro. A estação seguinte chegou, mas as portas não abriram. O trem parou, mas só por 2 segundos. Depois seguiu.
Ninguém se levantou, ninguém reclamou, nem mesmo eu. Eu só olhei para o lado, para o chão, meus dedos ainda perto do botão, sentindo que alguma coisa estava errada de um jeito que não dava para consertar. Na estação seguinte, a mesma coisa. O trem freou, mas não abriu, e dessa vez nem chegou a parar direito. Então a mulher parou de gritar, parou de chorar e foi andando para o fundo do vagão. Sumiu por trás dos passageiros que estavam em pé parados, imóveis. Não empurrou ninguém, não pediu licença, foi só sumindo. Quando eu percebi, já estávamos chegando na estação onde eu descia todo dia. As portas abriram, normalmente. Desci cambaleando. Meus passos estavam tortos, como se o chão não tivesse firme. Fui direto até o funcionário da estação. Contei tudo. A mulher de blusa vermelha, o desespero, as portas não abrindo, o botão sem resposta, as estações que o trem ignorou. O funcionário me ouviu em silêncio. Depois de uns segundos, ele só perguntou: "Era uma de blusa vermelha, né?" Eu confirmei com a cabeça sem entender. Ele respirou fundo. Ficou pálido. Desde 2019, tem passageiro que fala dela, mas nunca ninguém viu com tanta clareza assim. E essa porta nunca falhou. Nunca. Eu não soube o que dizer. Fiquei ali parada, com os olhos ardendo. Voltei para casa de táxi naquele dia. E no seguinte peguei o ônibus. Demora mais. Tem que sair mais cedo. Mas eu não voltei mais para aquele horário, nem para aquela linha. Tem coisa que a gente guarda e nem sabe por quê. Eu, por exemplo, tenho num papel aqui dentro de uma caixa de remédio vazia, que nem é minha. Tá dobrado bem direitinho. Parece só um bilhete velho, manchado. Mas se eu abrir, eu ainda lembro do que eu senti quando li. E o pior é que o cheiro ainda tá ali. Um cheiro azedo, meio doce, que lembra hospital ou cemitério molhado. E toda vez que eu penso em jogar fora, eu travo, como se alguma coisa ainda estivesse esperando. Esse negócio aconteceu numa terça. Eu estava indo visitar minha mãe em Queimados. Tinha levado a moto para revisão e resolvi ir de trem. Linha do ramal de Japere. Já estava de noite, perto das 9. Vagão quase vazio, como costuma ser nesses horários. Eu entrei na estação Engenho de Dentro e fui direto para o último vagão, que é mais tranquilo. Não tinha ninguém. Luz fraca, umas janelas sujas, dava para ver quase nada lá fora. Mas eu gosto assim. Gosto de silêncio, de banco só meu. Entrei, sentei no canto, encostei a cabeça na parede, fechei os olhos. Quando eu abri de novo, vi que tinha um papel dobrado no banco da frente. Não dei muita bola de primeira. Mas aí me incomodou, porque não lembrava dele ali quando eu sentei. E o vagão ainda estava vazio. Me estiquei e peguei. Era um pedaço de caderno, folha grossa, dobrada em 4. Tinha uma frase só: "Fica no vagão até o fim, mesmo se ele entrar, mesmo se ele sentar do seu lado." Na hora, eu sorri sozinho. Pensei que era alguma piada, alguma brincadeira de adolescente, mas tinha uma coisa estranha na letra. Não era uma letra normal. Parecia escrita com mão tremendo, com o lápis quase acabando, meio cavado no papel. Eu fiquei olhando para aquilo por um tempo. A frase parecia meio sem sentido, mas começou a me dar um desconforto. Um tipo de mal-estar que vem devagar, sabe? Na estação seguinte, entrou uma mulher com sacola de mercado, sentou lá na frente, nem me viu. Na outra, não entrou ninguém. Na terceira estação, o vagão parou com um tranco mais forte. As luzes piscaram. E aí ele entrou. O homem do bilhete. Eu nem sei explicar como é que eu soube. Mas quando ele passou pela porta e ficou parado no meio do corredor, eu senti. Parecia que o ar ficou mais grosso, mais denso, como se o vagão tivesse fechado por dentro. Ele vestia uma camisa social azul, muito justa, como se o corpo tivesse inchado por dentro. A calça era escura, meio torta. O rosto era uma coisa que eu não devia ter visto. Estava inchado,
mas não como quem está doente. Era uma coisa errada. A pele puxava para os lados, os olhos afundados, fundos como duas marcas de dedo na areia molhada. E ele respirava alto, como se fosse difícil manter o ar. E foi se aproximando. Eu fiquei paralisado. Não sabia se levantava, se fingia que estava dormindo, mas meus olhos não obedeciam mais. Ele veio, devagar, e sentou do meu lado. Não olhou para mim. Ficou virado para o vidro, encarando a própria sombra. A respiração era irregular, pesada. Às vezes parecia que ele engasgava no meio do ar. E o cheiro era o mesmo do papel, mas muito mais forte. Um cheiro ácido, como quando você passa perto de um quarto fechado há muito tempo. Eu apertei o bilhete na mão, sem saber por quê. O trem seguiu. 2 estações. 3. A mulher lá na frente desceu. E ficou só eu e ele. E eu não me mexia, como se o bilhete fosse uma ordem que eu nem sabia que ia obedecer. Eu não sei explicar quanto tempo ele ficou ali do meu lado. O trem passou por mais umas 3 ou 4 estações, mas o tempo parecia outro. Era como se cada parada fosse mais lenta, como se tudo estivesse preso naquele corredor. O homem não falava, não se mexia, só o som da respiração. A camisa dele subia e descia, mas de um jeito irregular, como se o ar não entrasse direito. E mesmo sem encostar em mim, o banco vibrava, como se o peso dele fosse maior do que devia. Eu queria levantar, queria sair dali, ir para o próximo vagão, para qualquer outro lugar. Mas o corpo não obedecia. Era como se o medo tivesse desligado o resto. Eu fiquei segurando o bilhete o tempo todo, como se aquilo fosse a única coisa que me separava dele. E eu lembrava das palavras: fica no vagão até o fim. Mesmo se ele entrar, mesmo se ele sentar do seu lado. E eu fiquei. Na estação seguinte, o homem levantou. Do nada, sem aviso. Só se levantou, virou de costas e andou até a porta como se soubesse que era a hora. E antes de descer, ele parou 1 segundo. Virou a cabeça, não o corpo, só a cabeça. E olhou direto para mim. A luz do vagão piscou bem nessa hora. Eu vi a parte de baixo do rosto, o queixo. Tinha uma marca escura, como se tivesse sido costurado e arrancado depois. E a boca tremia como se dissesse alguma coisa, mas sem som, só o gesto. Ele desceu e a porta fechou. Eu fiquei sentado mais um tempo, com o corpo ainda travado, até que eu olhei para o banco onde ele estava sentado. Tinha uma marca preta, como se fosse graxa ou carvão molhado, mas parecia orgânico, como se tivesse escorrido da roupa dele. Tinha um formato meio ovalado, irregular, com umas bordas desfazendo, como uma sombra que ainda não secou. Eu levantei cambaleando. Me apoiei na barra de ferro, puxei o botão de emergência da porta assim que chegou na estação seguinte e saí tropeçando. Na plataforma tudo girava. As luzes, os sons, os pés. Senti o chão ficando longe, como se a cabeça tivesse indo antes do corpo. Apaguei ali mesmo, desmaiei. Acordei com um funcionário da estação me chamando. Me deram água, perguntaram se eu tinha comido, se era pressão baixa. Eu disse que sim, que devia ser cansaço. Não falei do homem, não falei do bilhete. Voltei para casa de carona com um amigo. Fiquei 2 dias sem pegar trem. Na primeira vez que tentei jogar o papel fora, ele caiu aberto no chão. Tava com o mesmo cheiro, mais forte até. Aí eu dobrei e guardei. Não sei porquê. Só sei que não consigo me desfazer dele. Toda vez que abro a gaveta, ele tá ali. Papel amarelado, letras falhadas e agora, com uma mancha escura no canto. Uma mancha que eu tenho quase certeza que não estava ali antes. Parece carvão, mas tem cheiro de formol. Tem dias em que eu acordo achando que alguém sentou na beirada da minha cama. Só por curiosidade, comenta aí qual a sua cidade. Quero ver até onde essa história chegou.